E nesse vídeo vamos falar sobre os andamentos dos meus estudos e leituras aqui do canal. Vocês sabem, sempre no meio do mês eu gravo esse vídeo atualizando vocês de como andam as leituras e os estudos. Geralmente no meio do mês, hoje eu tô gravando dia 10 de abril, não uma quarta-feira, deve sair um domingo. Não sei quem me acompanha nas outras redes, mas meu filho não está bem. Ele está na UTI, ele teve um quadro bem sério de uma reação inflamatória que evoluiu para uma infecção pós-cirurgia. Como ele ficou mais estável, eu vim para casa descansar e fazer as coisas que alivia minha cabeça, sabe? Sempre foi estudar, meu descanso é onde eu me sinto confortável por muitas vezes. Cada cabeça é seu mundo, cada um tem seu jeitinho de lidar com as coisas e o meu é também estudando. Esses dias eu nem trabalhei todos os dias, desde que ele teve a piora, eu voltei a trabalhar segunda-feira agora. E aí também voltei a tentar produzir algum conteúdo a partir do momento que ele ficou mais estável, né? Desde ontem ele tá mais estável, esses dias eu tinha liberado pra vocês só coisas antigas que eu já tinha gravado, então eu tô aproveitando hoje pra gravar algumas coisas, já vou deixar tudo editado, preparado, prontinho pra poder focar nele e tudo vai ficar automático já liberado pra vocês. E acaba que vir aqui falar sobre livros, estudar um pouco, é uma forma de aliviar minha cabeça, é uma forma que me deixa mais em paz, né? É uma forma de me distrair também. Então tô aproveitando essa tarde de folga que eu tive, que minha mãe tá lá com ele, para poder gravar bastante conteúdo e deixar prontinho. Eu acabo criando focos, criando momentos de concentração. Quando ele tá ruim, eu não consigo, minha concentração vai pro espaço, mas quando ele dá alguma melhorada, eu não entendo o que acontece com a minha cabeça. Parece que gira uma chavinha assim, e eu fico num foco de leitura e de absorção e que de repente tudo, parece que minha cabeça abriu e tudo entra assim na minha cabeça, tudo flui muito. Não sei explicar o que acontece. Então, os momentos de estabilidade dele eu li bastante, porque compensou os momentos em que eu fiquei completamente perdida. Vou começar sobre o nosso clube, o meu clube com a Karine. A gente tem nosso Inges Mundi, que é quando a gente tira o mundo de dentro de uma biblioteca e a gente mergulha lá no clube. É uma leitura conjunta, não é aula, nós não somos profissionais da área, como sempre eu explico aqui, né, para fazer os disclaimers, mas a gente se desafia a ler o que a gente quiser daquele mundo e vocês apoiaram a nossa ideia e funciona muito bem, a gente ama fazer o que a gente faz e a gente está acabando o mundo grego antigo, a gente vai começar depois a Roma Antiga. Mesmo que você não tenha participado do mundo grego antigo, venha participar com a gente da Roma Antiga. A gente tem encontros semanais, que fica gravado para quem não puder. O conteúdo é vitalício, o preço é acessível, as obras que a gente vai ler são muito boas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser adquirir a edição de Roma. A edição do mundo grego antigo, ela tá disponível no acervo, que a gente já tá acabando agora, né? Então, seria mais para acervo mesmo, para quem quiser ter, e eu acho que vale a pena. Mas, vamos lá. Do mundo grego antigo, eu vou colocar aqui os livros que a gente já leu em conjunto lá, tem algumas peças de teatro, e a gente conseguiu ler Hesíodo, a gente conseguiu ler Homero, e foi muito, muito bom. Eu vou deixar também aqui para vocês alguns materiais de apoio, alguns livros que serviram de apoio pra gente, porque como a gente não é da área, a gente não... E até quem é da área acadêmica, precisa de material de apoio para validar e para referenciar o conteúdo que apresenta, a gente acaba utilizando para aprender, para estudar mesmo, junto com vocês. Dentro do material de apoio, alguns livros não são lidos por completo, são só aqueles trechos importantes para leitura específica, porque a gente está estudando especificamente. E aí, quando for o caso, eu vou deixar a porcentagem na fotinha aí para vocês. Mas, Jamile, por que você precisa colocar isso? Gente, é toque, tique, taco, essas coisas. Eu preciso pôr tudo organizadinho assim. Não tem jeito.
E a gente está terminando a nossa jornada, a gente está finalizando a Odisseia, que é a minha terceira leitura de Odisseia. Dessa vez uma leitura muito mais embasada, com já, como é que eu posso dizer, com um pouco de maturidade, tanto no assunto de mitologia grega, quanto em ler poemas épicos, então tem sido muito proveitosa. Eu tô aqui na página 553 de 640. Então a gente está finalizando esse livro. Eu vou terminar a leitura provavelmente entre hoje e amanhã da Odisseia. E o material de apoio, todos que se referiam à Odisseia eu já terminei, então eu vou dar uma folheada, separar algumas coisas, porque a gente tem gravação da nossa última meta e debate no sábado. Então, no caso, quando esse vídeo for pro ar, a gente já vai ter acabado Odisseia e vamos começar a mergulhar em Antígona. A Cá tem sido uma baita irmã. A gente brinca que eu sou trigêmea perdida, né? Porque ela e a Jaque são gêmeas univitelinas. E ela tem sido uma baita irmã em entender o meu momento, entender que tem dia que eu vou ter que sumir, entender que tem hora que eu vou ter que desaparecer, entender que tem reunião que eu não vou poder participar. Apesar de que eu consegui esses dias aí em que o caos estava acontecendo, até como respiro mesmo, participar das reuniões, enfim, mas ela tem sido um apoio, um suporte muito importante para dar continuidade ao clube, para que as coisas não parem neste momento. Mas precisa parar também, acho que todo mundo vai entender. Como eu falei para vocês, o que era de apoio, que eu já tinha finalizado, já apareceu ali na foto, mas eu terminei esse outro livro, que na última vez que eu fiz esse vídeo de continuidade de leituras, eu não tinha mostrado para vocês ainda. E sempre, todos os livros, gente, finalizados, eu comento sobre o livro no fechamento do mês. Então, esse vídeo, como eu explico algumas vezes, ele é um contínuo. A gente tem aqui o meio do mês, em que eu falo como é que andam as leituras, como é que está o andamento, e o final do mês, em que eu paro para falar sobre cada um dos livros finalizados. E alguns viram resenhas, outros não. Esse aqui, então, eu finalizei, da Bárbara Graziosi, Homero. Eu particularmente achei o melhor livro de complemento para ler Ilíada e Odisseia, para conhecer um pouquinho sobre a questão homérica, para quem não é da área. Então, não sei quem da área se acha a mesma coisa, mas eu achei, eu vou comentar com ele com vocês no fim do mês. Um outro livro de apoio, em que eu estou, acho que 58% dele aqui. Meu marido me desconcentrou, peraí. Um outro livro, você me desconcentrou. Porque você é muito linda e você passou e eu fiquei desconcertada. Fechar aqui. Tá bom, amor. Ai, é aniversário dele hoje. Tá, um outro livro de apoio que a gente tá utilizando é do Luc Ferry, Mitologia e Filosofia. Eu tô gostando muito desse livro também, porque aqui a gente vai ter vários mitos recontados e analisados. Eu li 58% dele. Para o nosso Clube do Mundo Grego, ainda falta aqui Antígona, que é a nossa próxima leitura e a última do clube, que começa domingo agora. Então ainda tem um material aqui, por isso que ele ainda não saiu. Os que já finalizaram de apoio, como eu expliquei para vocês, eu coloco na foto lá. Então esse livrinho vai voltar também em Roma. Eu quero acabar ele durante o Clube de Roma Antiga da gente. Já a gente começa. Porque tem alguns mitos, algumas coisas aqui que vão caber no mundo de Roma. O mundo grego antigo, como eu falei, passou antigo, né? E acabou este livro aqui. Esse outro, Infinito e um Junco, foi uma leitura extra nossa, uma leitura extra, em que a primeira parte dessa leitura, ela vai ser para o mundo grego, que a gente vai soltar resenha agora, e a segunda parte dela vai ser para o mundo romano antigo, para Roma Antiga, porque ele vai contar sobre a história da fundação do livro nesses mundos antigos, né? E eu estou na página 136 da leitura. Eu ia só ler a parte do mundo grego, ia parar para ler só no mundo romano, mas eu já vou seguir direto, já vai emendar com o mundo romano, eu vou seguir a leitura já completa dele, mas a parte grega cheguei na metade, digamos assim, passei da metade da parte grega e eu quero dar um foco a esse livro esses dias. Um outro livro que eu não tá aqui, eu esqueci de pegar, peraí. Peguei. Os Gregos, do Isaac Asimov. Esse livro é meu grande fail do ano até agora,
porque eu tinha me programado, me planejado para ler ele durante todo o mundo grego e ir fazendo vídeos de toda a leitura que eu tô fazendo para deixar lá pro pessoal, porque aqui é a parte histórica dos gregos. E aí eu não consegui. Tô na página 114, não saí do lugar desde a última vez que eu fiz esse vídeo aqui com vocês, infelizmente. Todas as outras leituras que eu planejei fazer, complementar e tudo, funcionaram. Mas essa aqui não deu certo, eu não consegui seguir ainda, mas ela vai seguir. Eu vou continuar gravando os vídeos e lendo, porque como é material vitalício e fica lá, o pessoal pode ir vendo depois, eu quero revisitar, ou então, eu quero ler aquele livro, eu quero revisitar, alguém conversando sobre conteúdo, porque eu tô fazendo um vídeo de capítulo a capítulo, né? E até onde eu li os vídeos, o vídeo está feito, editado, já subiu pra plataforma, mas eu não consegui pegar ele ainda. E eu preciso, porque só vai fazer sentido ir pra Roma depois que eu terminar de ler os gregos. Enfim, né? Coisas que falhei e vamos ver se vai dar certo. E agora a gente vai pro mundo romano antigo. Vocês vão ver nos próximos vídeos eu falar muito da Roma antiga, porque vai ser o nosso foco, nosso Indis Mundi, nosso mundo de dentro de uma biblioteca que a gente retira. A gente vai navegar na Roma antiga. Os livros que a gente vai ler são esses que estão aparecendo aí pra vocês na tela. E o que eu preciso focar nele agora é o nosso livro base, que é o SPQR. Eu não saí do lugar desde a última vez que eu falei aqui com vocês, porque a gente estava no foco em finalizar mesmo a parte do mundo grego, em finalizar todo o material que eu podia. Vai ser a leitura de foco dos próximos dias. A gente quer preparar um PDF, tentando resumir, colocar em tópicos tudo que a gente vai estar lendo aqui, porque a minha ideia... Estou fazendo gerundando tudo que a gente vai ler aqui, porque a minha ideia é que as leituras sigam cronologicamente com o momento histórico, né? Então a gente armou todo um calendário nesse sentido. A gente vai lendo ele durante todo mundo junto. Não é que nem aqui, que foi uma função minha, né? É uma função do grupo todo, lendo todo mundo junto até o final da Roma Antiga. E aí deve ser o foco que eu vou entrar nos próximos dias. Tô muito no início, gente. Página 20 e 31. Página 31 ainda. Mas eu tô fazendo o fichamento dele para poder trabalhar. Tem outro livro que vai entrar, além daqueles que eu falei, Vento e um Junco e o do Lucky Ferry, que vai vir aqui de apoio. Vai ser o livro da mitologia que eu vou retomar. Eu acabei ele, toda a parte do mundo grego, e agora vem a parte do mundo romano. Acredito que eu devo sentar e ler logo tudo isso de vez. Eu não li só o mundo grego aqui, eu li algumas outras coisas. Eu vou deixar para vocês a porcentagem do que eu já li aqui nesse livro, porque não é bem em ordem, né? Mas eu vou pegar o mundo romano logo, terminar isso aqui e voltar o livro de apoio para a estante, para servir de base também na parte da mitologia romana. Daqueles livros que eu separei do mundo romano, esse ano eu já li Metamorfoses e Eneida, eu comentei com vocês aqui, inclusive nesses vídeos de finalização. E vão ser releituras para mim durante o clube. O Indis Mundi, que é esse que a gente entra no mundo, ele dura geralmente de 6 a 9 meses. E a gente também tem o Indis Liber, que a gente tira a biblioteca de dentro de um livro. Então, a gente está fazendo a edição da Oitava Leveza do Ser. Esses aqui foram os livros que a gente já leu e que eu já fiz comentários aqui, seja nessa leitura em andamento, seja de conclusão. E esses aqui são os livros bases que eu acabei utilizando para me auxiliar nas leituras de alguns desses outros livros. E a gente está no nosso último livro, que é a Oitava Leveza do Ser, do Milan Kundera, que começou a leitura essa semana. Para mim vai ser uma releitura esse livro aqui. Toda vez, gente, vocês vendo essa marcaçãozinha aqui no meu livro, se eu consigo focar. Não consigo, mas tem uma bolinha aqui no meu livro. Toda vez tem isso, que é um livro que eu já li. E aí quando eu faço releitura eu vou acrescentando bolinhas. Mas enfim, vai ser uma releitura pra mim. A gente já começou, tô na página 22 ainda. 22, esse começo de releitura, a gente começou agora. E eu vou usar alguns materiais de apoio. Tem um outro livro ali que eu devo usar de apoio, mas como eu quero ver se eu termino esses aqui primeiro, para pegar ele, eu não vou mostrar ainda. Um deles é A Arte do Romance, do Milan Kundera. É um livro não ficção, que tem ensaio, tem entrevistas e ensaio dele sobre a arte de escrever, a arte do romance, seu estilo literário mesmo. E ele vai falar aqui sobre alguns
autores específicos e sobre ele também, sobre sua própria obra. Então, ó, isso aqui tudinho tá marcado. Então, esse foco é ruim. Pronto. Esse aqui tudinho tá marcado, é só sobre a história da leveza do ser que ele faz. Eu acabei esse livro hoje, há pouco, antes de começar a gravar aqui. É um livro curtinho, tem 170 páginas, eu acho, mas é uma leitura super rápida, porque tem muita entrevista, diálogo, e gostosa de ser feita, viu? Eu gostei desse livro aqui. Para quem quiser ler Kafka, é obrigatório pegar esse livro aqui de apoio. E para quem quiser ler as próprias obras do Kundera. Herman Brock também, tá? É essencial pegar esse livrinho aqui para ler Herman Brock. Tem aqui um só sobre os sonâmbulos que ele vai falar. Inclusive, fiquei curiosíssima e tá esgotada a obra. Mas eu comento com vocês mais sobre no vídeo de conclusão. Mas é um livrinho de apoio. E um outro de apoio que eu comecei a ler agora, na página 15. É esse, o kit em Milan Kundera, do Lucas Mudo. Isso aqui foi o doutorado do Lucas Mudo que ele fez. Então, gerou esse livro em que ele vai analisar a estética do idílio na insetável leveza do ser, né? Que é o nosso livrinho. Então, eu vou começar a leitura. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da Cíntia. E um livro que a gente concluiu, e que eu não coloquei naqueles lá, porque eu não tinha falado ainda, que eu vou comentar com vocês no vídeo de conclusão, foi na primeira semana, agora de abril, Carta ao Pai, do Kafka. Foi minha segunda obra do Kafka. Como eu falei pra vocês, a gente tira a biblioteca de dentro de um livro. Então, a gente tirou daqui de Insetável Leveza do Ser autores que ele referencia diretamente por suas histórias ou pelo romancista, né? Ou pelo autor mesmo. Então, ele fala muito de Kafka, muito, na vida literária dele, como dentro da sua obra também. Livrinho tenso, pesado e muito interessante. Isso aqui não é ficcional, foi uma carta que ele ia mandar pro pai dele. E ele acabou o pai dele acabou não recebendo essa carta em vida, e que depois da morte dele foi publicada essa carta que ele escreve ao pai dele. E a gente começa a entender muito do contexto da obra do Kafka. Acho que é uma boa entrada para ler Kafka e para ler a biografia, a vida do Kafka, os seus diários. Acho que dá para começar com essa carta, com a carta ao pai. Tudo aqui rima com Metamorfose, para quem já leu a Metamorfose dele. Eu quero ler mais coisas dele, eu quero ler O Processo, Castelo, quero ler outras obras do Kafka. Bem, dos nossos clubes foram isso. Então, revisando para vocês, temos 2 edições sempre acontecendo meio que concomitantes. A Ingismundi, em que a gente tira o mundo de dentro de uma biblioteca e que a gente vai começar Roma em breve. Aqui embaixo está o link para você comprar. E o nosso Ingis Liber, em que a gente tira a biblioteca de dentro de um livro. A gente pega um livro base e tira a história dali, e que a gente está acabando essa leveza do ser. E em breve a gente vai ter a edição do amor. A gente vai tirar várias obras de dentro e inspiradas em Romeu e Julieta, do Shakespeare. Então aguardem. Talvez, se eu já tiver o produto pronto, liberado, eu vou deixar aqui para vocês. E vou colocar aqui, ó, os livros que a gente vai ler. Vou deixar aqui para vocês. Vai começar provavelmente 19 de maio, vai depender muito de como estão as coisas com o Luquinhas. Senão eu vou ter que adiar um pouco o início da segunda edição do Ingis Liber. O de Roma começa agora no final de abril, tá? Então já inicie, e esse outro seria no meio de maio ou final de maio. Vamos ver como é que o Luquinhas vai evoluir, porque eu espero que a melhora dele seja muito breve e que eu não precise mudar os planos, com fé em Deus. Bem, outro livro que eu terminei esses dias, terminei assim, primeiro dia de abril. Eu comecei em fevereiro ali com a Mônica, foi O Nome da Rosa. Gostei, hein? Gostei desse livro. Ele tava no meu 40 antes dos 40. Inclusive, eu acho que eu tenho que atualizar aquela lista, rever ela com vocês aqui, o que já foi, o que não foi ainda. Acho que vale a pena. Mas tava no meu 40 antes dos 40. Comento com vocês ao final do mês, quando for o vídeo de conclusão. Eu faço o curso de teatro grego com a professora Vanessa Almeida. É um curso fantástico, a professora Vanessa é sensacional. Eu vou escrever aqui a lista das peças que eu já consegui ler e ver as aulas com ela. Andrômaca, que vai estar aqui embaixo, é um que eu já li, mas a aula tá na metade. Mas eu vou deixar aqui, só para atualizar vocês como tá indo. E tem outras peças que eu li, mas ainda não teve aula, então eu não vou colocar aqui. Essas são as que eu já
livros e peças que eu já li com ela durante o curso e que eu consegui acompanhar as aulas. Estou bem atrasada, muito atrasada, mas esse curso de teatro grego a gente vai ler todo o teatro grego. Mas o acesso, ele vale por 3 anos, então nesses 3 anos aí eu vou conseguir concluir. O ideal era acompanhar em conjunto, participando das aulas ao vivo. São poucas as aulas que eu consigo acompanhar ao vivo. É sempre quinta-noite, e quinta-noite é um dia que eu chego muito tarde, que às vezes tem coisa no nosso próprio clube, então por vezes eu não consigo acompanhar, mas em 3 anos eu vou concluir. O outro curso que eu faço é o curso de filosofia com o professor Guilherme. Eu não devia nem falar aqui que eu faço, porque eu tive que fazer escolhas, né? Como as coisas com o clube foram funcionando muito bem e a gente foi sentindo essa demanda de estudar mais, de abrir uma nova edição e tal, acabou que o curso de filosofia ficou super atrasado. Quero em breve retomar ele e também acabou que eu senti necessidade de focar um pouco mais em leituras e estudos espirituais até um pouco antes de seguir para o de filosofia. Falando em leituras espirituais, e que para mim, assim, nesse momento tem sido um grande bálsamo mesmo, tem me ajudado bastante. Eu faço curso de catecismo com o professor Alan, então a gente vai acompanhando o livro do Catecismo da Igreja Católica e a gente acompanha também as aulas dele. Das aulas do professor Alan, estou atrasadíssima, são 60 aulas que ele tem. E eu vi 8 aulas até agora. E aqui no livrinho do catecismo, aos pouquinhos, a cada vídeo eu tô caminhando um pouquinho, prosseguindo um pouquinho mais. Eu tô agora na página 149 de, não sei, milhares, mas na última vez eu tava na 102. E não é um livro pra sentar e ficar lendo, tem que pensar, estudar, organizar na cabeça aquilo lá que você leu. E eu não tenho um prazo para acabar esses estudos do catecismo, mas ele tá caminhando aos pouquinhos. Eu tenho visto os vídeos também e vai indo direitinho. O outro clube que eu participo é o clube da leitura católica da Bíblia com o professor Vitor Salles. Esse eu já tenho um prazo que é até dezembro, final de dezembro para acabar, então eu vou ter que focar um pouco mais nele e eu tô atrasada. Em que a gente vai ler toda a Bíblia católica em um ano. Então ele traz embasamento pra gente do catolicismo para a nossa leitura. A gente não tá lendo em ordem, não é em ordem dos livros, é mais em ordem de fazer sentido para a história e para dentro do que ele quer conduzir do catolicismo pra gente. Dos materiais de vídeo eu vi 21%, eu lembro que eu vi hoje de manhã a estatística que eu fico anotando, gente. E da Bíblia eu tô em 9% ainda, mas a gente já leu Marcos, Gênesis, Êxodos e agora eu tô no meio de Números, mas eu acho que eles já leram Juízes e eles estão em um outro agora, tô bem atrasada. Mas a gente também tá lendo concomitante os Salmos, então acho que a gente já chegou num quinto ou um quarto dos Salmos já. Pelo menos eu consegui chegar até lá. E teoricamente era para eu ir lendo esse livrinho da Bíblia para ir complementando a leitura, mas eu tô em 17% aqui e não caminhei muito ainda não. E por último, eu tenho feito a novena 9 meses com Maria, em que a gente, desde o dia 25 de março, foi 25 de março? Deixa eu ver, ou é 21 de março, 23 de março, deixa eu ver que dia foi que a gente começou. 25 de março, todos os dias a gente acompanha aqui a oração, a gente faz a novena, e vai até 25 de dezembro, a gente vai acompanhar toda a gestação de Maria. E essa novena, como ele fala, não são de 9 dias, são 9 meses. E eu tô na página 27, conseguindo acompanhar certinho, 27 de 160. Mas aqui não adianta, a oração, ó, tipo, aqui são 4 dias. Então é por dia mesmo, né? Eu tô certinho, consegui acompanhar, não falhei nenhum dia até agora, até o dia 25, 10 de março. Não tem uns 15 dias aí, não falhei nenhum. Consegui seguir certinho as orações da novena e com fé em Deus eu vou conseguir chegar a essa novena até dia 25 de dezembro. Com a minha graça alcançada, que é a cura do meu bebê. Olha só, eu falei que de projeto eu tinha acabado. Eu tenho um projeto individual que não é com a Kaka, é um projeto aqui do canal, se você não sabe o que eu tô falando, eu tenho uma área de membros em que a gente lê livros considerados difíceis. A ideia é quebrar as barreiras que o medo ou que as pessoas possam impor pra gente de leitura de livros. A gente pode ler qualquer livro. Se a gente vai absorver tudo na primeira leitura, se a gente vai compreender tudo na primeira leitura, se vai ser fácil, difícil, isso aí é muito individual, é de cada um, mas a ideia é que nós
possamos pegar um na mão do outro e ler livros considerados difíceis. E a gente está lendo Paraíso Perdido, do John Milton. A cada 15 dias eu publico um vídeo em que eu vou recomendando, conversando e vendo o que eu estudei, as análises que eu pude encontrar e do material de apoio que a gente utilizou. A gente vai conversando sobre a leitura de Paraíso Perdido. Geralmente são vídeos grandes. Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui do lado, rolando, para vocês verem o que já tem lá na área de membros. É R$ 2,99. E esse material fica aí vitalício. Por mês, gente, tipo, sim, R$ 2,99 por mês. A gente tem grupo de discussão em que a gente tá lá conversando o tempo inteiro. E a gente tem leituras extras. A gente acabou lendo Otelo, do Shakespeare. E lá no final da nossa leitura, eu vou parar para fazer uma análise via a teoria do Harold Bloom, do que ele fala mesmo, sobre o Iago como um modelo de representação do Satã do Milton do Paraíso Perdido. Então, a gente já leu, a gente fez um sprint que a gente chegou mais à metade, eu acho, na metade de Otelo, depois cada um leu por si. E no final da leitura de Paraíso Perdido eu vou soltar um vídeo sobre essa. E depois de Paraíso Perdido a gente vai para Paraíso Reconquistado, que é uma continuação, digamos assim, também do John Milton. E eu espero vocês lá. Já para tudo assim, ai, mas vocês já estão na metade do livro. Não importa que a gente está na metade do livro. Vai no teu ritmo. O material tá lá vitalício. Gente, dá assim, tranquilo para ler um livro por semana. Tô na página 477 do livro, de 890 e alguma coisa, tá? Então, a gente tá na página 477. Tem gente lá que ainda tá no início da leitura, tem gente que tá conseguindo acompanhar concomitante certinho. O material fica lá, tem bastante coisa e vocês conseguem acompanhar. Eu fiz vídeo de contextualização histórica e do John Milton. E ó, tem bastante... A gente leu não só Otelo, que ainda vai ter o vídeo, mas a gente leu Gênesis com calma, discutindo tudo com muita calma para servir de base. Poderia ler Apocalipse também? Poderia, mas não dava, né? Muita coisa. Mas a gente fez tudo isso e tá lá para vocês. Assinem, 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 porque é um preço de um bombom e a gente aprende muito juntos. Muito, muito mesmo juntos. Não acabou por aí, tem mais coisa aqui. A cabeça de cada um, gente, funciona de uma forma, tá? Como eu já expliquei aqui, todo vídeo eu falo isso, porque eu sei que muita gente acaba vendo, nossa, olha quanto livro que ela lê, nossa, não, e acaba fazendo aquela maldita comparação. E ninguém tá na minha pele, ninguém vive o que eu tô vivendo, ninguém sabe o que eu tô passando. Todo exagero, ele reflete, sim, algum tipo de falta. E existe também uma vontade, um refúgio, um desejo, um gostar, um prazer, um descansar. Isso tudo que eu faço, que pra mim é um descanso, é um alento, um alívio. Mas também existe uma falta muito grande e que eu acabo jogando pra cima da leitura, tá? E eu tenho total consciência disso, não é algo inconsciente, não. Mas eu fico muito aqui com o Luquinhas, a gente não fica saindo, não viaja, a gente tem um home care em casa, quando ele fica internado. Agora mesmo ele tá entubado, sedado, o que eu posso fazer, além de segurar a mão dele e ficar quietinha ali lendo, né? Não tem muito que eu posso fazer, eu fico com as mãos realmente atadas. Então eu leio muito. Já sempre foi assim e só tá piorando. Retomei essa leitura maravilhosa. Gente, esse é o livro que ele me rouba. Ele me rouba de tudo. Isso aconteceu quando eu não conhecia Érico Veríssimo. Eu li ano passado, acho que com a Fala Fernanda. Li o primeiro livro do Continente, porque aqui o Tempo e o Vento ele é em 3 partes. A primeira parte é O Continente. E o Continente é dividido em parte 1 e parte 2. Então, aqui são 2 livros. Eram para ser 2 livros. Mas ele tá num volume único aqui, os 2 livros, tá? E mais 2 outros desses, que também cada um tem 2 volumes. Então, ano passado, eu li o primeiro volume do Continente, tá? E eu retomei o segundo. Quando eu li ano passado, eu não consegui fazer mais nada. Eu devorei em dias, assim... dias, eu não conseguia ler mais nada, eu só queria ler isso. E aí, foi hoje? Não, foi ontem. Ontem eu retomei a leitura da parte 2. E foi o que eu senti. Quando eu olhei por mim, assim, eu falei assim, calma, não, você vai criar ciúmes nos outros livros. Pega os bichinhos, coitado.
Os bichinhos tudo esperando por você, você fica dando atenção só a esse. Então, é um livro que me rouba. Capaz de quando chegar ao fim desse mês agora, mesmo faltando um pouco mais de 15 dias, de eu já ter acabado esse volume aqui. Essa, na verdade, é a ideia. Então, eu tô na página 336 de 656. Mas lembra que aqui eu já tinha lido metade do livro. Mas é um livro que você pega assim, não quer parar, não quer largar. A saga dessa família é boa demais. A família Terra Cambará, né? Boa demais mesmo. O que Érico fez aqui foi uma obra-prima. Mas a gente comenta depois sobre esse livro quando eu acabar ele. Mas ele voltou pra minha pilha de novo. E um livro que eu concluí, que eu tava lendo tanto com o Etos, tanto com a Tatiana Feltrin no clube dela, acabou que ficou concomitante, foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Comento já, mas acabei. Comecei em janeiro essa leitura, acabei agora. Acabei ontem, mas começou em janeiro. Eu tô me acompanhando já há um tempinho. Tenho muito o que comentar sobre esse livro. Falta ainda ver alguns vídeos da própria Tatiana Feltrin que eu quero ver. Eu comecei já a ver os vídeos da leitura e ela tava fazendo um grande resumão de tudo que a gente visitou e tal, mas eu quero ver mais a questão depois de análise mesmo da obra. E da pessoal do Etos ainda tem alguns podcasts para eu ver e também ainda tem reunião final. Acho que falta só mais uma reunião para eles acabarem. A Tatiana Feltrin acabou em fevereiro. Foi a leitura de fevereiro. Ah, sim, esse aqui eu tô lendo com a Monique. A Monique vai ler a saga inteira esse ano. E eu queria muito ler A Tentação do Impossível como um livro de apoio para a leitura dos Miseráveis. Eu posso finalizar ela agora, eu queria começar. Peguei aqui para ler. É uma análise do Mário Vargas Llosa que ele vai fazer sobre Os Miseráveis. E eu estou muito no início, página 23. Mas eu não prometo que eu vá conseguir terminar. Roma vai começar, tem outras leituras aqui caminhando, tem outros clubes que eu tenho que dar suporte, tem os cursos que eu faço. Então, eu não sei se é hora de uma primeira leitura eu já querer pegar esse livro aqui para ler, análise. Não vou pegar para reler tão cedo. Quero um dia reler? Quero, mas não vou pegar tão cedo. É um livro que te acompanhei por um bom tempo. Não prometo, mas comecei. Vamos ver se eu vou conseguir terminar isso aqui. Comento com vocês se eu vou continuar a leitura da Adaptação do Impossível no vídeo de conclusão, quando eu for falar dos Miseráveis. E aí tem duas leituras soltas aqui. Eu chamo de leituras à toa. Eu faço. Essa aqui é uma leitura que eu acabei fazendo com o Paulo, que ele tem no próprio WhatsApp mesmo, um grupo em que eles leem clássicos da Penguin. Eles leram em março, mas eu não consegui acompanhar concomitante a eles, mas eu segui aqui a leitura, que é As Afinidades Eletivas do Goethe. Do Goethe, não sei como é que vocês querem falar. Eu só li Fausto 1 e Fausto 2, que foi uma leitura desafio e que eu gostei muito de ter feito. E aqui é meu segundo contato com ele. Eu tô na página 207 desse livrinho que tem... Não sei, vou escrever 326. Então, 207 de 326. Tô gostando, hein? Aqui a gente vai acompanhar um casal, que é o Edward e a Charlotte. E quando outras pessoas com outras afinidades químicas chegam no meio desse casal. E a gente vai falar o amor enquanto uma atividade química. É bem interessante, bem interessante. Mas eu tô na página 207 desse aqui. Se eu acabar até o final do mês, a gente comenta. Mas esse eu tô pensando em fazer uma resenha, porque eu tô gostando bastante. Eu acho que eu vou fazer uma resenha. Vamos ver. Uma leitura que é a minha leitura de descanso da noite é Bon. Não sei se vocês conhecem Bon, é um quadrinho, são 3 livros. Eu ainda tô no primeiro livro, tô na página 382, de não sei quantas são. Mas eu só vou contar ele como leitura concluída quando eu acabar os 3, tá bom? Pode ser assim? Então, quando eu acabar os 3, eu comento. Talvez eu faça até uma resenha, comentando. Não tem muita coisa aí na internet sobre eles. Eu também, esse aqui eu tô pensando em fazer, porque também não tem muita coisa na internet. Então,
né? Eu não gosto de ficar fazendo resenha de livros que já tem muitas e que tem resenhas muito boas e que eu não vá conseguir trazer nada de novo, complementar nada de novo, a não ser uma experiência que eu tenha tido, que seja ter sido fantástico, ou um livro que eu tenha estudado um pouco mais e que eu tenha algo a mais a falar. Ou livros como esses, que não tem muita coisa por aí. Então, talvez eu faça desses dois aqui quando acabar. Vamos ver. Acho que é isso, minha gente. Acabou. Vou pedir pra vocês orarem pelo meu filho. E eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou emendar a gravação de um outro conteúdo pra deixar já prontinho pra vocês aí esses dias.